Bem-vindos ao Inspirar Podcast. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial, o Nelson Naibert. Boa tarde, Nelson. Boa tarde, Josi. Obrigado pelo convite. É uma grande satisfação para nós receber esse professor, consultor e especialista aí em startups. Podemos dizer isso, Nelson? Pode dizer. Aqui no nosso Inspirar Podcast, o propósito do Inspirar Podcast é contar histórias reais e jornadas de vida de pessoas que, assim como o Nelson, fazem acontecer. Se você acredita que educação e jornadas reais fazem a diferença na sua vida, este podcast foi feito para você. O Nelson é nosso colega no Clex Club. Nelson, então eu fiquei observando e nós já conversamos algumas vezes e eu fiquei muito curiosa da tua história de vida. Eu sei que tu também és gaúcho, né? E eu queria saber um pouco mais quem é o Nelson e o que faz o Nelson na sua vida. Legal. Gaúcho gremista, né? Ai, adoro. Sempre gosto de falar isso. Sou pai da Brenda, Maiara e Eduarda. Sou esposo da Cláudia, sou casado há 30 anos, minha primeira namorada. Olha que então, legal! É uma família bem constituída, mas tudo começou diferente disso, né? Lá atrás, fui atleta, jogador de futebol. Sério? Joguei futebol até os 21, 22 anos. Olha só. Depois eu trabalhei como CLT e com 25 anos comecei a empreender. Olha só. E a tua esposa já estava te acompanhando ou vocês tinham vidas empreendedoras separadas? Não, no empreendedorismo a Cláudia me acompanhou a partir do momento que a gente iniciou a jornada. Só que com alguns acordos, tipo, quando eu comecei a empreender eu já tinha a Brenda e a Maiara. Okay. Tipo assim, como é que tu começou a empreender, né? Tem aquela pergunta que fica na cabeça de todo mundo. Eu comecei a empreender por necessidade. Eu fui demitido de uma empresa, não recebi a rescisão. E eu cheguei em casa e tinha 2 filhas pequenas. E aqui no Sul a gente tem a história do rancho, né? Fui demitido no final do mês, então eu não tinha nem dinheiro do rancho. Foi assim que eu tomei a minha decisão de ser empreendedor. Quando eu tomei essa decisão de ser empreendedor, quem é a primeira pessoa que eu faço um acordo? Com a Cláudia. Cláudia, segura as pontas, ajuda, eu vou crescer, eu vou me desenvolver e depois tu vem junto comigo nisso. Olha que interessante negociação, né? Saber com quem negociar, né? Interessante. E a Cláudia ficou tranquila nesse momento? Ela já tinha outro trabalho ou não? Ela estava em casa? Como era esse momento? Não, a Cláudia tinha trabalho, sim. A Cláudia trabalhava, ela é técnica de radiologia. Naquela época ela já estava atendendo numa clínica. Ah, olha só, ela já estava bem posicionada, então. E neste momento, assim, o que despertou a tua vontade de empreender, assim, além do fato da necessidade, mas tu já tinha essa raiz, esse sentimento, ou tu já tinha trabalhado em algo que tu queria seguir tua jornada? Como que foi isso? Boa. Eu comecei a empreender com 8 anos. Olha só, que legal. Com 8 anos, eu sou de uma família muito pobre, só fui criado pela mãe, não tive pai, eu e a minha irmã em cima de um morro. Ok. Então eu tive muitas necessidades, muitas dificuldades. E eu com 8 anos eu juntava muito osso, ferro e coisas para vender em ferro velho. Um dia eu juntei muita coisa, vendi e ganhei uma graninha. Eu morava numa casa que era 2 peças e tinha um porão. Eu comprei um monte de doce. E comecei a vender doce no porão da minha casa. 8 anos de idade. Então eu aprendi a fazer negócio com 8 anos de idade. Só que eu tive meu primeiro fracasso. Ok, mas por que tu teve esse ímpeto de vender? Tu viu alguém fazendo isso? Ou, sei lá, despertou em ti a vontade de vender algo? Primeiro, volto um pouco mais atrás. Eu tinha necessidade, eu tinha que gerar dinheiro junto com a minha mãe. Eu tinha muita dificuldade. Ok. Segundo que minha mãe não me perdeu para marginalidade, porque ela disse, meu filho, tu só vai ganhar dinheiro de um jeito, tá? Só existe um jeito, é trabalhando. Okay. Então eu sempre tive isso na minha cabeça. Olha só o que é o valor de uma mãe, né? Ela te plantou uma semente muito importante, o valor do trabalho, né? Muito. Ela sempre disse, olha, se alguém te disser que tu vai ganhar dinheiro de outra forma, não acredita. É só trabalhando. Então isso me fez com que eu pensasse de que forma eu poderia trabalhar e ganhar dinheiro. Okay. Eu não tinha nem noção do que era empreendedorismo, né? Naquela época. Sim. Mas eu sabia que a venda daqueles doces geraria um recurso e que eu poderia comprar mais e ia sobrar dinheiro. Ok, então a venda sensacional. Eu adoro vendas, né? Então a venda aí foi uma grande oportunidade para tu conseguir um recurso naquele momento.
consegui o recurso. Mas aí vem um ponto importante, olha só. Eu vendi 2 dias muito bem. Ok. Muito. Tava rico, né? Tava rico. 8 Uma anos, criança cheio de 8 dor, tava anos, rico. gente. No terceiro dia, eu como uma criança, Aham. eu comi o resto dos doces e comprei um ioiô. Ah, Naquele dia, eu descobri o que é fracassar. Mas eu não me senti fracassado. Essa é a grande diferença do empreendedor. Eu fracassei porque eu queria ter juntado mais dinheirinho e comprado mais coisa e ter feito mais dinheiro, mas eu era uma criança. Uma sim. criança, eu fiz o quê? Criancice, como se fala. Comprei um ioiô, fui brincar e comi o resto dos doces. Fracasso, sim. Se sentir fracassado, Gente, não. eu vou anotar isso, porque eu já tô aqui com minha caneta e meu papel na mão, então eu indico vocês também a anotar essa aula que a gente tá tendo aqui. Esse negócio do fracasso foi sensacional. É que as pessoas no empreendedorismo se sentem muito fracassada muito rápido. Aham. Fracassos a gente vai ter vários. O que não pode é ter o sentimento de fracassado. E se eu tivesse me sentido assim lá com 8 anos, com certeza tinha criado uma crença e não teria empreendido quando fiquei mais velho. Nossa, Nelson, Esse é que o meu primeiro legal. momento. Primeiro momento com 8 anos. Então, com 8 anos, tu já teve essa experiência. E depois? Depois, com 16, aí eu já era atleta, estava jogando futebol. E como é que tu entrou para esse mercado de futebol? Tu jogava na Como escola? como todo menino, né? Aham. Primeiro que era a aspiração de tu conquistar alguma coisa quando tu é muito pobre é o futebol. Sim. Essa que é a verdade. Principalmente no Pro menino é o Brasil, futebol. né? Pra menina é ser modelo. Verdade. É assim. Então, como é que eu enxergava sair daquela situação no qual eu me encontrava? Era sendo jogador de futebol. E eu tinha sorte porque eu era um bom jogador de futebol. Ok. Então, Qual eu posição tu nasci. jogava? Eu era meio campo. Joguei no meio campo. Ok. E com isso, eu me tornei atleta. Eu me buscaram no campo de várzea para jogar no Grêmio. Foi o primeiro clube que eu joguei. No Grêmio? Joguei no Grêmio, joguei no Inter, joguei no Botafogo, joguei no Cruzeiro. Que Eu legal. parei de jogar futebol no Santa Cruz de Recife quando eu estava Aham. vendido para a Bélgica. Porque eu machuquei o joelho num clássico Santa Cruz e E que Náutico. idade tu tinha nessa época? 21. Bah, numa idade bem... Uma idade novo, já tinha sido profissionalizado, já tinha jogado outros campeonatos. Sim. Com um contrato precário, estou falando de 1991. Um contrato precário no qual o clube não cumpriu e eu não tinha dinheiro para fazer uma cirurgia. Nelson, e que sentimento naquele momento tu teve? Aos 21 anos, podendo ir jogar na Europa, fazendo o que tu gostava? É um misto, tá? Tipo assim, daqui a pouco tu tem quase tudo e daqui a pouco tu não tem nada. Mas aí volta aquele espírito de empreendedor. Eu não me senti fracassado, porque quando eu volto para Porto Alegre, eu caso. Eu casei. Conheceu ela nesse período? Não, a Cláudia eu conheci, ela tinha 13, eu tinha 17 anos. Tá certo, a tua primeira namorada. A gente tem uma história muito longa junto. E aí eu voltei e casei. Só que quando eu casei, eu me determinei que ia estudar e construir uma família. Foi isso. Só que eu continuei ganhando dinheiro. Joguei muito aqui em Lajeado. Sério? Muito, muito aqui. Lajadense? Para os times do Giovanella, então ele me pagava para jogar os finais de semana. Claro, olha só, o Everton. Então eu construí. Eu conheço o Everton, conheço o pai dele. Eu joguei todos os campeonatos que tem aqui na região do Vale do Taquari, eu joguei. Eles me pagavam, eu vinha de Porto Alegre e eu construí uma casa, assim. Olha com dinheiro do só, final de semana. Que legal. E aí, dia de semana, eu trabalhava numa empresa e assim eu fui tocando até os 25 anos. Ok. E essa empresa que tu trabalhaste neste período era de que segmento? Era uma consultoria na área tributária. Ah, era numa consultoria. E na época tu estava estudando também? Eu estava estudando, eu já tinha feito técnico contábil. No meu técnico contábil é aquele que te dá direito ao CRC, né? Conselho Regional de Contabilidade. Então eu já trabalhava na auditoria. E aí eu estava cursando economia. Eu sou formado, minha formação acadêmica é economia. Nossa, que incrível, Nelson. Aí tu construiu ali uma base também de conhecimento de como funcionava esse mercado de assessoria. Foi ali que eu comecei a entender como Foi é que drop, funcionava assim, um negócio. O gostinho. Isso. Mas claro, a gente conhece, mas não conhece tudo, claro, né? Claro. E ali eu fui demitido. Foi demitido aos 24 anos, né? Fui demitido aos 25 anos e não tive rescisão.
Ah, ok. E aí, qual é o ponto de virada de decisão? Eu decidi que eu não ia ser mais... A minha vida e das minhas filhas não dependeriam mais de ninguém sem ser de mim. Claro. Sabe aquele momento? Sim, E sim. olha que legal. Quando é que eu descobri que eu tomei realmente essa decisão? Eu fui do quadro da FGV durante 3 anos. Eu saí da FGV em 2021. E para que eu representasse a FGV em reuniões com governadores, com prefeitos, eu tinha que ter carteira assinada. E eu já empreendia. E eu fui procurar minha carteira e minha esposa disse, olha, aquela vez tu chegou em casa e rasgou a tua carteira de trabalho. Tu estava comprometido. Eu estava muito. Eu Estava tava decidido, decidida a empreender e não depender realmente E aí de a uma... minha esposa que lembrou, ela disse, olha, tu rasgou a carteira na minha frente, tu disse que nunca mais ia trabalhar de CLT. E nunca mais trabalhei mesmo. Sim. Eu só assinei a carteira na FGV por uma obrigatoriedade Claro. institucional deles. Claro. Mas, e eu era empreendedor já, né, quando eu fiz isso. Perfeito, Nelson. Aí você abriu essa empresa, então, de consultoria. Aí eu abri uma empresa de consultoria e não era ninguém. Olha só, não era ninguém, galera. E aprendam isso. Todo mundo está procurando posicionamento e brand, né? Sim. Isso desde o meu tempo, desde lá de trás. Só que agora a gente tem redes sociais, a gente tem formas diferentes de tentar se posicionar. Como é que eu me posicionei? Como é que eu criei marca? Eu precisava ter referência. Cara muito pobre, não tinha network. Sim. A network que eu tinha me abandonado, que era o trabalho. Sim. E então eu era um cara que não tinha nada disso, mas eu tinha muita vontade. O que eu fiz? Eu comecei trabalhando com projetos de viabilidade econômica e financeira. Para fazer, os caras queriam tirar recurso no BNDES, eu fazia projeto. Ok. Eu era muito bom nisso. Eu tinha uma solucionava especialização o boa problema das pessoas nesse... Eu ajudava. Naquela época eu lia muito jornal e revista, achava as empresas no Rio Grande do Sul que estavam falando em expandir a planta. Eu ia para um orelhão. Procurava teus leads ali. E eu ligava. Tipo assim, vamos fazer um exemplo. Liguei para 30, consegui falar com 5. Ok. 5 eu visitei, 2 olharam para mim e disseram, ok, vou te dar uma chance. Olha só. Aí eu tive a oportunidade. Só que a oportunidade requer algumas decisões. Quando eles oportunidade me requer algumas decisões. Olha que frase. Porque a oportunidade, as pessoas olham de uma forma, mas ela requer uma decisão, né? Tipo, te dou a oportunidade, quanto tu cobra? Aí eu disse pra eles, olha, se tu me der o dinheiro do almoço e da passagem, eu faço pra ti, porque eu preciso ter a referência. Eu quero aprovar o teu projeto. Eu fiz 2 assim. Nossa. Fiz 2 projetos assim. Eu passei, fiz 2 projetos assim. Segunda etapa da minha vida profissional, eu cobrava no êxito. Terceira etapa da minha vida profissional, os caras hoje pagam pra sentar comigo. É assim que é o empreendedorismo. Gente, é assim. Mas tô falando 25 anos, 15 anos depois, sim. eu consegui isso. Mas olha, eu fui pro orelhão, com fichinha. Na época que eu comecei não era cartão, era ficha. E eu me dispus a fazer isso. E eu peguei o dinheirinho que eu tinha um carro, que eu vendi e deixei para minhas filhas. Então, se começa no empreendedorismo com dinheiro, se tiver sim, se não tiver, tem que ser mais vontade do que dinheiro. Como é bom escutar isso de ti, porque eu tenho certeza que muitas pessoas estão nos escutando e estão repensando a forma como eles estão encarando talvez os desafios, as adversidades do dia a dia. Mas sempre existe uma solução, né? Pô, eu sempre digo assim, ó. Tu quer separar o cara que se aventura a fazer um negócio e o empreendedor, se chama decisão. Todos os caras que eu conheço que tomaram a decisão de ser empreendedor, estando bem ou estando mal, continuam empreendendo. Todos aqueles que se aventuraram no empreendedorismo, que não estavam decididos, já estão no CLT hoje e já largaram isso há muito tempo. Sim, sim. É perfil também, né? Perfil, tem que gostar, decisão, né? E tem que gostar também da adrenalina, né? Porque empreender é adrenalina, né? Adrenalina e desafio constante todos os dias. Tem que gostar disso também. É gostoso, eu adoro. Eu, Josi, adoro sentir isso. Aí o meu lado atleta me ajudou bastante. Sim, o Joel fala muito disso, disciplina. Né? Tu sente que essa tua vida de atleta fez a diferença na tua jornada empreendedora? Faz até hoje. Quais os pontos assim que tu poderia citar aqui para nós que fazem a diferença na tua dinâmica de atleta que hoje tu usa no empreendedorismo? 3 coisas que eu uso para minha vida. Primeiro, eu sempre tive atitude para começar as coisas. Eu não era o melhor atleta, mas eu comecei a ser atleta. Eu iniciei.
Então, a primeira atitude para começar. Exato. A segunda é disciplina para continuar, porque nem todos os dias tu tá afim de sair da cama. Verdade. Nem todos os dias tu tá afim de treinar, nem todos os dias tu tá afim de se submeter àquilo que tu tem que se submeter, tanto como atleta quanto empreendedor. E o terceiro é consistência para gerar resultado. Tu não gera resultado no curto prazo, tu gera resultado no médio e no longo prazo. Isso é o atleta e isso é o empreendedor. E eu sempre tive isso na minha vida. Sensacional. Então, primeiro, atitude para começar. Segundo, disciplina para manter, para continuar. E terceira, consistência para gerar resultado, Exato. visando o longo prazo, né? Isso serve para a vida pessoal nossa e a vida profissional. Exatamente. Sabe que eu acredito uma coisa, que não existe uma vida pessoal e uma vida profissional desconectada, né? Verdade. Quando a gente tá bem em ambas, claro, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas existe um bom senso, né? Nessas duas esferas. Eu não consigo separar uma pessoa do que ela é profissionalmente e pessoalmente. Não tem como, é a mesma pessoa. Posso te dar um exemplo? Com certeza. Não tem como dissociar a pessoa do empreendedor. Vou dizer um motivo. Todo mundo diz que no empreendedorismo tu faz grandes sacrifícios e tu vive do lucro. É uma balela isso, como falou o Flávio. É uma balela esse negócio. Pensa que tu é empreendedor e que tu chega em casa e o teu filho não tem arroz e feijão na mesa. Tu vai no outro dia esquecer o pai e ser um empreendedor? Exatamente. É isso que eu falo para as pessoas, é um teste simples. Então, eu até recomendo, às vezes os pequenos empreendedores dizem assim, Nelson, mas como é que eu faço isso? Cara, no teu orçamento tem que ter pelo menos o dinheiro da subsistência no início. Porque tu chegar em casa, olhar pro teu filho e não ter comida, o que é acabou. O básico, né? O que é o necessário. Tu olhar que tu não conseguiu comprar um material escolar, então esqueçam essa bobagem de que a gente só vive de lucro. Não, a gente tem que ser pago. No começo, subsistência, depois como executivo. Exatamente. E me faz lembrar agora da tua mãe, né? Que plantou essa sementinha do valor do trabalho na tua infância, né? É uma coisa que para mim o trabalho é muito importante. Ele dignifica, ele cria possibilidades e ele gera muito felicidade, né? Eu sou muito feliz trabalhando. É uma coisa que eu vejo assim, que é um dos ambientes que eu mais performo bem. Que é a alegria de poder estar trabalhando, gerar resultado, que outras pessoas possam brilhar também. Não, isso faz parte do nosso DNA, né? Isso faz total sentido na vida da gente. Por isso que eu falei, não dissocia a pessoa do empreendedor. Porque o dia que a pessoa não tá legal, o empreendedor também não tá. Entendi. Não tem como o empreendedor tá bem e a pessoa não tá em casa. Não tem. As coisas estão muito conectadas, as coisas estão muito juntas. E eu sempre uso esse exemplo, né? Para facilitar a leitura das pessoas, porque elas acham que empreender é sacrificar. Sacrificar aquilo que precisa ser sacrificado, o resto não é. Eu gosto muito quando o Joel fala que quando ele vai viajar e que ele tem que ficar longe das crianças, não é sofrimento para ele, aquilo também é felicidade para ele. E que quando ele está com as crianças, aquilo também é gostoso, né? Então a gente também, se a gente encarar isso de forma positiva, a gente leva a vida mais leve. A gente consegue conduzir. E eu acredito que é muito importante o parceiro que está em casa, se nesse momento a pessoa está namorando, casada, né? Que tenha esse entendimento. Porque eu acredito muito que a pessoa que está ao nosso lado na jornada de vida pessoal contribui muito para o nosso resultado também. Como é que tu enxerga isso? Já que tu estás casado com a Cláudia, né? Tu foi tua primeira namorada. Qual é a tua percepção perante isso? Acordos. Tu tem vários momentos na tua vida que tu vai fazer acordos. Quando eu terminei a faculdade, que eu disse para Cláudia, agora eu tô a fim de encarar um mestrado, foi o meu primeiro mestrado, eu precisava de alguém que me desse retaguarda em várias coisas que eu estava fazendo. Mas qual eram essas coisas? Era em casa. Sim. E a Cláudia disse, ok, quando tu terminar o mestrado eu vou fazer tal coisa. Então os acordos são constantes. Eu lancei a Me Connect, eu fiz um acordo com a Cláudia, porque eu lancei com 50 anos. Então eu cheguei, ela disse, pô, de novo vai dar uma maratonada de trabalho? Vou. Mas tem dia e hora para isso acabar. Então os acordos são super importantes, porque ele estabelece regra. Tu não tá fazendo nada mais e nada menos. Tu tá fazendo exatamente aquilo que tu combinou com a pessoa. Perfeito. Isso para mim é ponto, sabe? É fundamental. Exatamente. Gera clareza, né, pro matrimônio, pra vida familiar, até perante as crianças. Porque tem gente, tipo assim, eu sempre tentei, que eu viajei bastante, voltar na sexta-feira. Ok.
Por quê? Porque eu queria ver minhas filhas crescerem. Claro. Ah, não, mas tu perde a semana inteira. Mas eu tô no sábado e domingo. Eu dou mais qualidade do que quantidade. Então, tu tenta equilibrar isso. E não é isso que vai fazer o teu filho ser mal criado ou não. Vai ser a forma que tu lida com ele. Entendi. Mas tinha a sexta que eu não conseguia voltar. Uhum. Se o acordo é precário, a cobrança é muito forte. Quando o acordo é forte, Uau. não tem. Vai cobrar como se a gente se determinou? Que aula aqui, hein? Se o acordo é precário, a cobrança vem forte. Vem forte. Se o acordo é forte, Não tem cobrança. não tem cobrança. É. Sensacional. Anotado aqui. Nelson, então, só para acompanhar a nossa linha de tempo. Aos 8 anos, então, tu fostes, né, ter o desafio da venda para adquirir um recurso necessário no momento. Depois, com 16, tu fostes jogar futebol. Isso. Aos 21, tu teve um problema que tu não pôde, né, conseguir tua carreira de jogador. Voltou para Porto Alegre e foi trabalhar numa empresa, né, de assessoria. E depois, com 25, tu abriu a tua própria empresa de assessorias, né? Isso. E situação, é assessoria tributária, isso? Não, eu abri uma empresa de consultoria. Consultoria. Que no começo, olha só, eu não quis fazer o tributário no começo porque eu tinha sido demitido de uma empresa que era tributária e não tinha recebido a rescisão. Okay. Então, eu fui trabalhar com projeto de viabilidade, que era outra coisa que eu sabia fazer. Ah, entendi. E aí, depois disso, tu fostes dar aula, porque eu sei aqui que tu és também professor e escritor também. Professor porque foi na FGV, né? Não, eu dei aula PUC, dei aula em vários lugares aqui. Eu nunca fui efetivo porque eu era empreendedor. E sempre dei aula de pós-graduação. Porque eu tenho uma boa formação. Eu tenho um mestrado em economia de empresas na Federal do Rio Grande do Sul. Eu tenho mestrado em gestão pública pela FGV. E eu tenho 3 especializações. Eu tenho especialização em direito tributário. Eu sou muito procurado para isso no escritório, para falar sobre direito tributário. Eu tenho finanças e eu tenho gestão. Nossa Senhora. Olha a pessoa de peso que nós temos aqui no Inspirar Podcast, Nelson. Sensacional. E com isso também tu escreveu, né, que tá aqui, eu escrevi um livro chamado Seja Herói de Si Mesmo, que foi o primeiro livro da primeira turma de mentorados do Joel online. Olha o Joel promovendo aí o desafio nas pessoas. Joel. Parabéns, Joel. Cada um conta, são 20 autores, são 21, só que 2 são gêmeas. Elas escreveram junto. E a gente fala um pouco das nossas histórias. Então, só para mim pegar, como é o mesmo título? Seja Herói de Si Mesmo. Seja Herói de Si Mesmo. E aí depois eu escrevi outro também, em conjunto com o Joel, que é mentoria, como se fazer mentoria. Como se fazer mentoria. E eu escrevi a parte de comunicação. Então tem vários autores e eu falo da parte de comunicação. Que legal, Nelson. Tá aí, Nelson, agora tu estava falando sobre a empresa que tu fundou com 50 anos. Na realidade, a startup. A startup. A MeConnect. Eu tô muito curiosa para saber da MeConnect. Que eu acho que ela vai poder fazer aí muita coisa boa para muita gente. A MeConnect é legal. Tá. Pensa assim, 25 anos empreendendo e eu já vou anotando aqui. As pessoas falam uma coisa, Josi, que é assim, eu quero ter vários negócios. Eu nunca fui esse cara. Eu sou um cara que eu fiquei 20 anos sendo muito bom em 3 coisas: modelagem, gestão e tributário. Meu escritório atendendo isso, eu inovando, eu aprendendo, eu fazendo tudo que eu tinha que fazer em cima disso. Com 20 anos eu comecei a diversificar. Com 20 anos de escritório eu digo, opa, já tenho maturidade para dar outros passos. Quando eu resolvi fazer isso, eu estava, aí vai voltar o nosso amigo, eu estava numa mentoria com o Joel. O Joel selecionou 25 empresários, entre eles estava eu, e ele disse assim, cara, eu quero fazer um programa diferente. Eu quero fazer um programa que as pessoas saiam daqui com algo tangível. Eu gosto muito dessa metodologia do Joel de tirar do papel. Como ele é professor e tem essa parte da educação, do treino também do atleta, ele faz tu levantar, não ficar só no campo das ideias, né? Isso, ele quer execução. Execução, essa é a palavra. Ele quer execução. E aí ele convidou e ele disse assim, ele me chama de Nelson. Nelson, pega, cara, tudo isso que tu tem na cabeça de todos esses anos e empacota na tecnologia. Eu digo, faz sentido. Só que não faz sentido pro tamanho que eu atendo. Faz sentido se eu fizer pro pequeno. Pensa assim, num negócio, quando tu cresce, o nosso negócio quando cresceu,
eu passei de um cara que atendia micro e pequenas empresas para um cara que atendia empresas, né, hoje, de pequena para média e de média para grande. Tu vai crescendo, né? O teu negócio vai crescendo. Só que a minha origem é nas pequenas. E eu vinha um dado que me machucava muito. Um dado. Cada 10 empresas que abrem, MEI e micro, 3 fecham antes de um ano. Só que aí, Josi, a gente não está falando do ponto de vista econômico, é família. São famílias se desfazendo endividadas. Esse é o ponto mais pesado. Por que eu pensei nisso? Porque em 2007 eu ainda não tinha ganho dinheiro, eu ainda pagava a conta. Claro. Eu fundei a empresa em 2002, em 2007 eu tive um burnout, eu entrei em coma. Eu caí na minha casa, olha só, tudo isso tem uma ligação. Em 2007, eu tinha terminado de defender meu primeiro mestrado, eu tinha perdido um contrato grande em São Paulo, isso acumulou de um jeito que no dia 18 de março de 2007, dia do meu aniversário de 34 anos, eu entrei em coma. Eu caí na sala da minha casa e acordei 15 dias depois na UTI da PUC. Meu Deus! É um dos casos mais sérios que tem do burnout, no qual eu já participei de vários podcasts contando isso. Tem a Isabela Camargo que fala sobre isso, eu fiz com a doutora Ana Paula, que é amiga da Isabela. Ah, sim. Então, eu vi que quando era pequeno, que eu tive uma dificuldade e entrei em crise, eu fiquei doente. E por incrível que pareça, isso pega muitas pessoas e a gente não sabe, isso é um dado que não está disponível para nós. Isso fez com que eu criasse a Me Connect. Porque eu era um desses caras que estava quebrando, endividado e com família. Nossa, Nelson, que aprendizado. Eu era esse cara, sabe? Então, quando eu resolvi fazer a Me Connect, que ela tá mais calçada num propósito, era para ajudar esses pequenos a não quebrarem. Então, o propósito é ajudar o pequeno a não quebrar. Porque ele comete 4 erros quando eles são pequnos, ô Josi. Quais? Quero anotar. Primeiro, aqui. eles não sabem, não entendem de modelo de negócio. Porque as pessoas copiam um tipo de negócio. Que tipo de negócio? Vocês já notaram que numa rua abre 3 restaurantes? Sim. Todos vendem comida. 2 quebram e 1 não. Porque todos eles, menos um, copiou tipo de negócio. Atendimento igual, tipo de comida igual, entrega igual, tudo igual. O outro que fez algo que tem um modelo de negócio com diferenciação, ele sobreviveu, porque ele não é igual aos outros. Então as pessoas não entendem. Quando elas querem fazer negócio, elas fazem de qualquer jeito. Outra coisa, a gente tem muita dificuldade, e isso é um problema estrutural do país, com matemática. Sim. A nossa base de matemática ela não é tão forte. Então, quando tu vira empreendedor, tu já não sabe lidar com finanças pessoais, imagina empresarial. Então, tu tem muita dificuldade de ter uma gestão financeira do ponto de vista simples de um fluxo de caixa. Sim. Isso leva a quebrar. Segunda, mistura conta pessoal com conta profissional. Sim. O que é básico, né? Mas que a gente vê muito acontecer, né? E o quarto, tu não sabe fazer um planejamento de vendas. Tu não tem nem ideia de como isso funciona. Essas são as 4 causas que levam esse pequeno empreendedor e elas são sistematicamente as mesmas há 15 anos. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Os 4 erros, então, que o pequeno comete na sua jornada muitas vezes, aquele que quebra geralmente, é não entender de modelo de negócio. Segundo, não entender de matemática. Terceiro, misturar as finanças pessoais com as da empresa. E quarto, não ter um plano de venda. Isso aí. Sensacional. É isso aí. E aí, quando tu pensa nisso, tu diz assim, pô, tem como resolver isso para ajudar essa pessoa? Sabe por quê? Porque tu pode, de forma tecnológica, pegar e conduzir ele numa jornada gamificada para ele criar o próprio modelo de negócio. Foi o que a gente fez. Tá, então vamos lá. O Me Connect é o quê? É um ecossistema para o pequeno empreendedor. Então, o Me Connect é um ecossistema para o pequeno empreendedor. E como é que a gente conhece a Me Connect? O que ela faz? O que ela faz? Ela faz o simples sem ser simplista. Ai, adorei isso! O simples sem ser simplista. Porque pensa assim, ó, geralmente quando tu fala de tecnologia, os caras empacotam na tecnologia tudo aquilo que é preciso para uma empresa e não que é necessário.
Quando a gente pensou na Me Connect, a gente pensou assim, o que é necessário para que esse cara sobreviva? Não o que é preciso para ele sobreviver. Porque se for preciso, tem um monte de ferramenta que tu tem que colocar. Verdade. Então a gente criou um ecossistema que é aquilo que ele precisa. Qual é o primeiro ponto que eu te falei da causa? Modelo de negócio. Então Isso. a gente gamificou mais de 500 tipos de modelos de negócio através de inteligência. Inteligência artificial para A gente modelo tem de inteligência. negócio. É, tipo, tu tem um primeiro painel que tu responde 15 perguntas e eu te mostro 13 hipóteses de modelo de negócio para te apropriar da realidade. Depois tu entra numa jornada gamificada para criar o modelo de negócio. Lembra que eu te falei que o cara tem dificuldade com matemática e gestão financeira? Sim. Quando ele faz a jornada de modelo de negócio, ele automaticamente, sem saber, ele cria um fluxo de caixa. Porque quando eu falo para ele no modelo de negócio qual é o nome do teu produto e do preço, eu já tenho 2 componentes de uma gestão financeira. E ele está pensando que aquilo ali é, eu tenho que precificar e eu tenho que dar nome. Quando eu digo para ele quais são os recursos que tu precisa e quais são os custos que eu conduzo ele, eu já gerei o lado do custo. Claro, tu tá gerando... Qual é o único momento que eu faço ele pensar? Eu dou as opções tributárias para ele. Tudo automatizado. Quando esse cara preenche esses 3 itens, o sistema faz assim, ó, um giro e ele cria um fluxo de caixa preparado para esse empreendedor, aonde aí a gente falou de plano de venda, né? Isso. A gente tem algoritmos que seta quanto que ele tem que vender de cada produto e serviço. A gente Meu diz Deus, pra nunca ele, vi isso. não tem. Incrível, Nelson. Super ele disruptivo. seta as metas de venda para ele. Ele diz que através de tudo isso que ele fez, a gente diz para ele quanto que ele tem que vender de cada produto. Para quê? E o princípio da plataforma é o equilíbrio. Ele tem que vender no mínimo aquilo para ele pagar as contas. E aí, Josi, entra uma coisa que é legal. Lembra que eu te falei, não dá para dissociar o empreendedor do empresário, ou o empreendedor da pessoa? Sim. A gente tem dentro da plataforma um fluxo de caixa familiar. Porque esse cara lança as contas dele ali e ele tem uma opção que isso vira o Prolabore. Então, nas metas geradas pela plataforma está as contas dele. Claro, a demanda que ele tem em casa já entra ali, porque vai ter que sair de algum lugar, né? Isso aí. Que a gente às vezes não quer ver, mas ele vai sair inevitavelmente. Ela tá nas metas. Então ele sabe exatamente o que ele tem que vender para pagar as contas. Barbaridade, como diz o gaúcho. Me impressionei. Ela faz tudo isso, ela tem todo um sistema por trás disso. Hoje ela tem um CRM pequeno, porque a gente consegue criar cadastro de clientes para eles e tudo, mas aquilo que eu te falei é simples sem ser simplista. Por trás, a simplicidade por trás tem muita complexidade. Essa que é a grande verdade. Sim. Ele tem fluxo de caixa mensal, com contas a pagar e a receber. A gente avisa ele quanto que ele tem que pagar a conta, porque quando ele lança o custo, a gente pede a data de vencimento. Nossa. Então a gente lembra, porque existe um dado estatístico de que 15% das contas das empresas não são pagas por esquecimento e não por falta de dinheiro. É um dado do Serasa. Meu Deus, Nelson. Então existe e ela tem várias funções simples. O que a plataforma tem como objetivo com essa parte? Ok. Que esse cara se foque em vender. A gente quer Em que ele gerar o lance resultado. uma venda. A partir do momento, Josi, que ele lançou uma venda, ele gera toda a automação da plataforma. Ele só tem que vender. Ok. Nelson, e aonde as pessoas te encontram? As pessoas que estão nos ouvindo, se elas tiverem interesse em encontrar a Me Connect, onde é que ele vai encontrar? @MeConnectBR no Instagram. Na página www.meconnectbr.com.br, que é a marca registrada BR. A gente vai colocar aqui no vídeo também, embaixo aqui do Eles encontram vídeo. ela lá. Ok. E fisicamente é online? Não. Ela é uma plataforma SaaS. Ela é uma plataforma SaaS, perfeito. Tá. E ela é indicada para qualquer modelo de negócio? Qualquer modelo de negócio. Sendo MEI e microempresa. Sendo MEI e microempresa. Se uma pessoa que trabalha na área de estética, que faz unha, quiser, pode? Pode. Muito. E aí, como é que eles entram lá e tem mensalidade? Tem. R$57 por mês. R$57 por mês e vocês entregam isso tudo. E eu não te falei de tudo, né? Não. Mas é que pra mim, isso tudo que eu já ouvi já abriu um universo. A gente tem uma área de academy, sabe? A gente tem aulas. A gente tem uma trilha de empreendedorismo no qual a gente dá aulas. Então, tipo, como é que são as aulas?
A gente marca a aula, avisa toda a nossa comunidade e a aula é online ao vivo e a gente grava e coloca na plataforma. Todas têm materiais, todas têm área de anotação. E essa tua comunidade, tu retroalimenta ela na plataforma? Tem grupo de WhatsApp? Não, é dentro da plataforma. A gente tem uma área de comunidade lá dentro. Uma área de comunidade. Que as pessoas falam. E essa área de comunidade agora está ficando pronta uma coisa chamada vitrine. Vitrine, tá. O pequeno empreendedor, o princípio da plataforma é equilíbrio nas contas e deixar ele focado em venda. Eu tenho que ajudar ele a vender. Então eles vendem entre eles dentro da plataforma e da comunidade. Cada um tem um desenho de apresentação onde cada um faz a sua e eles clicam lá quem quer solicitar um orçamento de serviço para aquela. Então entre eles vão fazendo negócios, vão se conhecendo. Eles geram o valor da plataforma dentro da plataforma. Nossa, que legal! E quantos anos que vocês já têm, então, agora Foi lançado em agosto de 2023. Ai, ele é bem Foi num recente. evento chamado Me Connect Day, que foi liderado pelo Joel. Rafael Kiso, teve uma galera que são amigos, né? No qual a gente fez um lançamento num teatro em Alphaville. Bem legal. Que legal, Nelson. E quem mais está junto contigo nesse projeto? Ele é teu, da Cláudia? Não, Tem mais parceiros? Eu, meu irmão, o Hugo e o Lucas. Somos 4 sócios da plataforma. Que legal, Nelson. Aí tem a Brenda com inteligência de modelagem, né? A Brenda defendeu o mestrado dela agora, que é para melhorar a jornada. Que é a tua filha, né? Para melhorar a jornada. Então, todos nós estamos envolvidos nisso. Nossa, que legal. Uma solução aí pro empreendedorismo do micro, né? Microempreendedor, quem é MEI, quem é do Simples. Uma baita contribuição, né? Porque realmente a gente vê os desafios que a gente tem no dia a dia, a gente às vezes não sabe nem por onde começar. Então, essa plataforma, até para se sentir pertencendo a algo que conversa com a tua linguagem, né? A comunicação. Porque a gente às vezes a gente se sente um pouco, como é que eu vou dizer, solitário, né? O empreendedorismo é solitário na decisão. As pessoas, hoje até, eu vim de uma aula agora, né? Sim. Eu tava dando uma aula. E a galera perguntou, mas o empreendedorismo é solitário? É, nas decisões que nós temos que tomar. No restante, a gente tem pessoas em volta. Olha só. As decisões, ele é solitário. Solitário nas decisões. Faz total sentido. Eu tô no resto, a gente anotando. tem pessoas. Dá pra ver que tu é um bom professor, porque eu tô anotando tudo. Quando eu gosto, eu anoto tudo. Sensacional. E eu queria saber também, Nelson, o que foi que fez tu ter essa tua paixão por aprender? Porque eu vejo que muitas pessoas querem aprender, que as pessoas gostam, mas às vezes elas não têm a disciplina de manter a leitura de um livro ou de manter a religiosidade para fazer aulas online, que agora tem muitas mentorias, né? Tem muitas formas de aprender ou assistir um vídeo no YouTube, enfim. O que tu diria para essas pessoas? Porque eu vejo que tu é um assíduo, né? Tu gosta de estudar. A tua base de sustentação é educação, é informação. Por 2 coisas. 2 motivos, tá? O primeiro, que a gente está num mundo de informações de qualquer jeito. Se tu não tiver o mínimo de conhecimento, tu não faz curadoria. É o problema que a gente tem hoje. As pessoas... o nível de informação hoje é muito baixa e leviana. Então, se tu não é uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento, como é que tu vai saber se isso é verdade ou não? E eu sempre quis trilhar o caminho de ter o conhecimento da verdade. Conhecimento da verdade, sensacional. Então a gente vive isso. A segunda questão é que se eu quero comunicar para as pessoas de que as coisas são importantes, eu tenho que tornar elas importantes. Então eu mostro para eles que através da educação eu mudei a minha vida. E eu mudo até hoje. Não adiantaria nada eu dizer para as pessoas que a educação muda se eu não continuasse me educando constantemente, aprendendo constantemente. Isso perderia valor. Claro. E eu prezo por isso. Eu sou do time do Joel. Eu acho que todo mundo tem que fazer uma faculdade. Eu acho que faz... mas tu vai aprender o quê? Tu vai aprender conexões com as pessoas, tu vai aprender a ser disciplinado, que tu tem que entregar trabalho, tu tem que fazer... Isso é verdade. Tem várias coisas que a academia te ensina além do conteúdo. O conteúdo é tudo? Não. Mas ela é importante para isso. Então, esse segundo ponto para mim é importante. Se eu digo para as pessoas que elas têm que se educarem, elas têm que buscar conhecimento, eu sou o primeiro que tem que fazer isso. Porque o exemplo
É o único, né? Arrasta, né? O É, exemplo ele é é o o que único. fica, né? Não adianta falar só, tem que dar o Ó, exemplo. e eu dou um exemplo. Na minha casa, Brenda é economista, pós-graduada em economia comportamental, com mestrado em economia agora de modelos de negócio. Maiara, minha filha do meio, está se formando em biologia, é bióloga. Uhum. E a Eduarda, minha filha menor, está no 2º ano de psicologia. Que Com 19 legal. anos. Que orgulho, né, Nelson? Mas É uma se eu não satisfação, fizesse, né? entendeu, Josi? Sim. É porque elas veem que constantemente eu, a mãe dela, a gente está estudando, a gente está lendo. E a criança olha isso. E se ela cresce com isso, eu não preciso direcionar ela. Ela se Verdade. direciona sozinha. Gente, demais. Por isso eu adoro que meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos pequenos, um de 8, um de 10. Eu gosto que eles enxerguem a mãe no movimento, estudando, trabalhando, Isso. estando com eles, a vida real, né? Eu acredito muito na vida real. Existe o mundo ideal que a gente sonha, mas a vida real é o que nos sustenta, né? É o que a gente Perfeito. vive no dia a dia. Então eu gosto de mostrar a vida real para eles. E eu vejo que eles se interessam, eles querem saber como é que foi, o que que eu tô estudando. O Joel é muito interessante, que eu escuto muitos podcasts dele. E aí o Benjamin, às vezes eu levo ele pra escola e ele diz: mãe, o Joel falou isso. Mãe, ele era atleta, ele nadava. Então assim, ele já, parece que ele é íntimo do Joel, né? Porque o Joel tá dentro do nosso carro, faz Sim. parte da nossa vida, se for pensar, ele tá ali na nossa rotina familiar de estar indo para a escola. Então, como é bom a gente ter boas influências na vida, né? A gente tem que cuidar muito, eu acredito muito, a gente tem que cuidar muito do que a gente escuta, porque o que a gente escuta, a gente alimenta o nosso corpo, a nossa alma, e é o que a gente vai colocar para fora. Então, nessa tua jornada, quem foram as pessoas, assim, que te inspiraram, que contribuíram para o teu desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional? Primeiro, minha mãe, né? Sim. Minha mãe é uma mulher que aos 19 anos perdeu uma mão. Perdeu uma mão. Perdeu uma mão, ela teve um acidente numa lavanderia, no qual ela botou... eles baixavam uma prensa para secar a roupa, a prensa baixou e a mão dela ficou dentro. Nossa Então, com 19 anos, ela foi Senhora. aposentada com salário mínimo. E a minha mãe trabalhou a vida toda de faxina. Só com uma mão. E com desvio na coluna. Para sustentar 2 filhos. Meu Deus, Nelson. Então, para mim, ela é a referência. Minha segunda referência, todo mundo vai rir, mas é o Homem-Aranha. Olha. Porque foi o lúdico do Homem-Aranha que me tirou também da marginalidade. Porque eu gostava tanto de gibi, e eu aprendi a ler, e eu aprendi a me concentrar lendo gibi dentro de um ônibus. Então, mesmo que seja um herói ficcional, ele é o herói que me tirou da vida. Se tu olhar o meu celular, a capa dele é o Homem-Aranha. É isso. As pessoas têm vergonha dessas coisas, eu não tenho vergonha nenhuma, porque ele faz sentido na minha vida, tu entendeu? Com certeza, escutando o teu relato, Ele total faz sentido total na minha vida. Isso aí me salvou de muita coisa. Aprendi a me concentrar porque eu lia gibi nos ônibus, cheio de barulho, andando e tal, e eu não escutava ninguém, eu ficava focado na leitura. Hoje as pessoas podem falar na minha volta que eu continuo lendo. Então aprendi, peguei o hábito da leitura através do gibi. O hábito da leitura através do gibi, então. Isso aí. E o meu terceiro e único mentor que eu tive se chama Joel J. E ele sabe disso. Joel Porque J. eu conheci o Joel em 2019 e ele mudou coisas, ele me mostrou crenças que eu carregava que ninguém conseguiu me mostrar. É mesmo? O Joel conseguiu virar. Por isso que eu cada vez mais fico próximo dele. Hoje a gente já tem um nível de amizade, né? Claro. Porque eu falo isso pra ele. Ele disse, pô, Nelson, não, eu digo, cara, tu é o único cara que eu considero mentor, tirando a minha mãe. Que legal, Nelson. Que bom, eu fico tranquila então, né? Porque eu tô num bom ambiente, numa boa ambiência, né? Também tô gostando muito do Joel, ele tá me desafiando e tá fazendo eu tirar do papel. Acho que isso é muito importante. Já é um perfil meu. Mas parece que o Joel carrega uma energia e uma forma de comprometer, né, a outra pessoa. É sensacional, é uma habilidade que ele tem. Ele disse assim, a mentoria vai começar, foi ano passado, né? A mentoria vai começar em 2024. Só que o nosso encontro vai ser agora em novembro. Tal data. Quem não participar vai perder. Beleza, participei do encontro online, né? E aí chegou 2024, nós teríamos uma janta em São Paulo e no outro dia ia ter o Power Day.
Não, o Powerhouse do Flávio Augusto. E aí ele já uniu, né, os dois eventos. Ele disse, quem quiser ficar na boa vida, pode ficar. Mas a gente vai fazer a nossa janta em Alphaville, tal data. Quem não tiver vai perder. Causa uma sensação de desconforto. Pô, eu não vou ir, como que eu não vou? Eu tenho que ir, né? Então eu já comecei o ano naquela adrenalina e foi muito bom. Tanto que eu já tenho lá o meu calendário de 2025 planejado, colocado na frente, porque eu arranquei janeiro, fevereiro e março, que já foi, né? 3 meses de 2024 já foram. Então, já coloquei lá e pensei, nossa, o que eu vou fazer já? No que eu coloquei o calendário, eu já pensei, o que eu vou estar fazendo? O que eu vou fazer? Eu vou tirar férias? Não. Vou tirar uma parte, sim, de férias, mas a outra parte vai ter que ser produtiva. Porque tu começa a entrar naquele ciclo de produtividade, aquilo é um hábito, aquilo é tão gostoso, que eu tenho essa sensação. Não sei se tu vive isso na tua rotina, como que tu lida com isso? Eu lido super bem. Tipo, olha só, vou dar um exemplo. Pouco vou no escritório em Porto Alegre. Eu despacho da mesa da minha sala. Uhum. Quando eu tô com a cabeça cansada, Netflix. A TV tá do lado, eu sento no sofá e fico olhando Netflix. Uhum. As pessoas não se dão esse direito. Eu não vou produzir. Porque Autoconhecimento, então, né, Nelson? Muito. Nesse momento tem que ter muito autoconhecimento. Muito. E não sofrer com isso. Só que eu levei anos para fazer isso, entendeu? Eu levei anos para entender que eu poderia fazer isso. Uhum. Então eu faço. Eu não preciso estar em lugar nenhum para ser produtivo. E eu não preciso trabalhar 24 horas para ser produtivo. Eu sei os momentos. Exemplo, galera adora ir para academia às 6 horas da manhã. Uhum. Eu vou meio-dia. Porque é o horário que a minha mente está muito forte, ela está absorvendo tudo. Então eu leio, vejo diagnóstico de manhã cedo, tu diz? De manhã cedo. Meio-dia eu vou, porque eu posso almoçar 1 hora, 2 horas da tarde. Meio-dia, se tu olhar o meu celular, ele tá eternamente marcado meio-dia academia. Eu vou lá correr. Dou a corridinha, faço um peso e tal. Hoje eu já não sou aquele atleta, mas eu vou lá e faço o que eu tenho que fazer. Então eu aprendi que o que faz com que tu tenha satisfação de trabalhar é tu te conhecer e tu não te bloquear e achar que tu não pode fazer aquilo porque os outros dizem que não pode fazer. Imagina dizer pra alguém, galera, imagina, olha só, eu paro no meio da tarde e vou olhar Netflix. E a gente vai dizer que eu tô rico. Não, é porque eu me conheço. Naquela 40 minutos que eu tiver olhando um seriado, eu vou depois nos outros 50 voar sentado na frente do meu computador fazendo as coisas que eu tenho que fazer. Incrível. Porque eu consigo tirar, tu entendeu? Ou eu paro para ler. As pessoas, elas se sobrecarregam de graça. É porque os outros dizem que não pode. Exatamente. As frases de efeito, né? A gente tem que se desprender disso, a gente tem que se conhecer, né? Muito. Eu vi muitas entrevistas já de alguns gestores e eles tinham a sua própria esteira no ambiente de trabalho. Que eles tiravam, faziam atividade física e depois voltavam a trabalhar. Isso. E eu ficava pensando, mas como assim? Faz total sentido. Muito. Faz parte da dinâmica daquele profissional, daquela pessoa, né? Porque as pessoas são diferentes. Não, eu cansei de estar no escritório do Rio ou de Porto Alegre e dizer assim, pegar minhas coisas, aí alguém pergunta, vai para alguma reunião? Não, eu vou no bar e vou sentar, tomar um café e vou continuar trabalhando com o meu computador. Porque eu sabia que ali eu já não ia produzir tanto. Sim. E lá eu sabia que eu ia produzir. Então essas coisas sim são importantes. Claro, que no começo tu não consegue ter esse discernimento. Claro. Mas hoje, galera, vocês têm informação através de um podcast deste. Hoje, vocês têm várias coisas. E isso não é o dinheiro. Isso é trabalhar o tempo. Exatamente. Não é a grana. As pessoas confundem, não é a grana. Gestão de tempo, tempo, eu conheço gente né? que trabalha mais que eu e ganha menos que eu. Sim. Verdade. Eu conheço gente que trabalha muito mais que eu e ganha muito menos que eu. Mas eu procuro fazer o esforço inteligente. Consigo sempre? Não. Mas eu procuro fazer o esforço inteligente. Que incrível isso, adorei. Sabe, Nelson, uma das coisas que eu acredito muito é que quando a gente, pra gente ter o hábito de fazer algo, a gente precisa entender aquilo e aquilo tem que ser simples. Se complicar muito, a pessoa vai criar uma resistência e não vai fazer. Mas essa tua frase do simples sem ser simplista realmente vai ficar como não é das... minha, né? Não. É do Joel. É do Joel? É do Joel, o Joel que fala isso aí. Ah, eu não sabia, nunca peguei ele falando isso, ele mas fala isso. É uma frase, simples sem ser simplista. É uma frase que conversa muito com a minha forma de ver a vida.
tanto na parte pessoal como na parte profissional, eu sempre acredito muito que as pessoas replicam aquilo que é possível fazer, que elas se enxergam fazendo também. Se tu complicar muito, a pessoa vai deixar para depois. E aí aquilo complica e passa a não realizar. Então, acho um perigo isso, né? Bem, mas essa simples sem ser simplista vai ficar para minha vida, hein? Ó, Joel, muito obrigada. Mas, Nelson, e eu gostaria de saber também qual a frase que tu deixaria para as pessoas que estão nos ouvindo e que estão tendo dificuldade. Então, para esse microempreendedor, para essa pessoa, né, que está aí na sua jornada no início, o que tu falaria para ela que ela está num momento assim, se ela estiver num momento de grande desafio? Eu diria o seguinte: todo o resto pode ficar para depois. Foque em vender. Tu gera receita, tu melhora produto e tu entende mercado. É a sobrevivência do empreendedor. Vamos de novo, peraí. Foca na venda, né? Que ela gera receita, melhora produto e entende melhor o mercado. É isso. Sensacional. Nelson, muito obrigada. Te agradeço demais por estar aí contribuindo com a tua história de vida, que realmente muito forte. Legal. E também com essa visão de contribuir com o empreendedorismo com o empreendedorismo, né? No Brasil, principalmente, que é esse desafio, mas que é um mercado grande, gigante, de grandes oportunidades. Então, fica aqui o nosso agradecimento. Eu convido você a seguir o nosso canal aqui no YouTube, no Spotify, seguir o Inspirar Podcast nas redes sociais e ficar conosco nos próximos episódios do Inspirar Podcast, porque este é o lugar para quem quer conhecer histórias e jornadas de pessoas que fizeram acontecer na sua vida. Um super beijo e até o próximo episódio.